convidar. Hum, Priolo, bem-vindo, Priolo. Tudo bem? Tudo bom, Agora, graças a Deus. Boa tarde, família. Boa tarde a todos. Boa tarde. nesse momento, o Douglas, antes de começar a palavra, ele vai orar, levar a família em oração. É com você a palavra, Priolo. Seja bem-vindo. Já falei, vi que a gente vai para o Brasil, a gente vai fazer uma viagem. Você, Lisandra e a Antonella. Vamos visitar os nossos irmãozinhos, viu? Amém. Uma alegria estar com vocês. Nós vamos estudar nessa tarde. Vou falar o texto aqui para vocês já ir abrindo a palavra. E aí a gente vai orar também por todos, tá? Eu vou usar dois textos para a gente meditar hoje. Talvez o terceiro, se o tempo assim nos permitir, tá? Abra sua Bíblia em Mateus 14 e nós vamos ler ali dos versos 22 até o 34. Enquanto você abre a palavra de Deus aí, Mateus capítulo 14, 22 a 34, temos uma história bem conhecida, e eu quero perguntar para você aí, como que foi o seu dia, né? Como tem sido a sua semana na frente da batalha aí, os soldados de Cristo, né? Foi difícil, foi uma semana de lutas, para alguns foi uma semana de vitórias, vitórias literais mesmo, ou foi uma semana na qual teve algumas percas, não é verdade? Mas posso dizer para você que todos nós fomos vitoriosos ao lado de Cristo, porque nós passamos por mais uma semana. Deus nos dá o privilégio agora de vivermos mais uma semana na Sua presença, mais uma semana desconhecida, mas eu digo sim, para nós é desconhecida, porque Deus ele já tem a semana planejadinha para nós. Os nossos passos, aonde vamos, o que iremos falar, já está tudo prontinho por ele. Basta que nós coloquemos a nossa vida nas mãos dele, pedimos ao seu Santo Espírito discernimento, também nos coloquemos à disposição do Espírito para ser guiados por ele. E aí a sua semana vai ser diferente, diferente daquela que você planejou, tá bom? Que nós temos planos, mas vai ser diferente porque quem vai guiar e vai mover os planos é o Espírito Santo. Não é errado você ter, não. Tá? O que você planejou essa semana, coloque nas mãos do Espírito Santo. Ele vai fazer todas as adequações, tá bom? Palavra de Deus aberta. Convido você então a fechar os seus olhos e nós vamos então orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por esta família. Obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa, na qual nós ainda temos o privilégio, a oportunidade não só de pregarmos o evangelho, de abrirmos igreja, mas assim abrir também esse canal na internet, para assim estarmos falando do seu amor e da sua breve volta. Sua palavra está aberta, Espírito Santo, então convocamos o Senhor nesse momento, o autor, para que fale conosco nessa tarde, nessa noite, para alguns que estão no hemisfério norte. Fala conosco, Senhor, para que possamos aqui entender os propósitos, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Traduza cada palavra ao coração de cada pessoa. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e esse culto não somente para aprendizado, mas é para a honra e glória do seu nome. Que somente Jesus Cristo seja exaltado. Nós oramos em teu nome, Jesus Cristo, e agradecemos. Amém. O texto em Mateus 14, Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao 34, nos diz o seguinte: E logo Gostou? ordenou Jesus que os seus Gostou? Não discípulos vai não. entrassem no barco Não gostou? Gostou? e fossem adiante para o outro lado, enquanto que ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tede bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor,
Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Eu quero que você se identifique nessa história como Pedro. Eu quero trazer aqui uma outra aplicação na qual talvez você nunca se atentou para isso nessa história. É fantástico a palavra de Deus, porque nós tiramos várias aplicações, várias lições de cada estudo, de cada trecho da Bíblia. Mas você vai se identificar, talvez, com alguma parte dessa história, de algum desses dois lados. Ou como Pedro, ou como as pessoas. Porque as pessoas, muitas vezes, elas vão falar, Pedro afundou. Mas eu quero te perguntar para você, quantos passos ele deu até afundar? Não, mas olha, fulano caiu. E essa mensagem é para você olhar como que o evangelho está acima de todas essas coisas. É um sermão para que a gente aprenda a viver o evangelho, não uma religiosidade. Então eu pergunto, quantos passos que ele deu até afundar? E nós falamos, não, fulano caiu. Tá, mas espera aí. Eu sei, eu sei que a pessoa caiu. Mas a pergunta é, quantos passos que essa pessoa deu até a queda? Ah, não, não, fulano deslizou. Beleza. Mas quantos passos ele deu? Quantas vigílias essa pessoa participou? Quantas almas ela ganhou? Quanto trabalho que essa pessoa fez? E o esforço dele? Então quer dizer que o que essa pessoa fez de bom não valeu nada. Então, uma vez que essa pessoa começa a afundar, já não presta mais? Tanto que nessa história a gente vai ver que os discípulos não fizeram nada. Eles estavam perto dele, eram amigos dele e não fizeram nada. Só que aí Jesus vai lá e estende a mão. Por que que Jesus estendeu a mão? Porque hoje, quando a pessoa cai, é mais fácil nós apontarmos o dedo para ela do que nós estendermos a mão. Porque a religião vai te ensinar a apontar o dedo. Só que o reino te ensina a estender a mão. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, você não está tendo misericórdia. E misericórdia é colocar o coração na miséria de alguém. Misericórdia é colocar o seu coração na miséria, entende? Então, quando Jesus pega na mão de Pedro, ele está dizendo: Eu estou te dando mais uma chance. No mesmo lugar que Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus o levantou. Mas as pessoas insistem, mas Pedro afundou, beleza, ele afundou. Mas tem um detalhe, isso é muito importante nessa história. Por isso eu quero que você entre nessa história como Pedro. Talvez você está na história nas pessoas que ficam olhando, mas ele afundou, fulano caiu. Tem um detalhe. Pedro ele afundou na ida. Na volta Pedro não afundou. Sabe por quê? Porque na ida quando ele foi só. Pedro estava indo só. Só que na volta quando ele voltou, Pedro retorna de mãos dadas com Jesus. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Guarde essa história. Guarde isso para você.
Pedro, ele afunda na ida e talvez na sua caminhada. Você se sente afundando. Jesus está te estendendo a mão. No mesmo lugar que foi a sua queda, é onde Jesus quer te levantar. E agora você vai retornar de mãos dadas com ele. E isso me faz lembrar uma outra história, para nós aplicarmos isso para os nossos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, de 18 a 28, tem algo a nos ensinar tremendo. Tem algo que vai nos falar sobre essa ilustração de Pedro, sobre como a maneira que a gente lida com as situações. Como você está lidando com as ovelhas que Deus te deu. Você tem ovelhas, isso mesmo. Você tem ovelhas. Existem pessoas que estão sob seu cuidado. Gênesis capítulo 19, dos versos 18 ao 28, e aqui nós temos a história aqui de Noé, logo após saírem da arca. E o texto nos diz que os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Esses três aqui foram os filhos de Noé. E deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra. E plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja ali Canaã por servo. Alargue em Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja ali Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. A nudez de Noé. A nudez de Noé. O que essa nudez tem para ensinar para mim e para você? Não se esqueça aqui da nossa história. Não se esqueça de que Pedro estava caminhando. A família de Noé aqui, nesse contexto, sobreviveram a um dilúvio. E ali, então, eles enfrentam juntos uma tempestade, né? O medo, a espera. Eles sabiam o que cada um tinha de bom e também de ruim. Conheciam defeitos, conheciam virtudes, quedas, também vitórias. Porque é assim. É dessa mesma maneira. Família conhece o íntimo. E a família Emanuel também, por ser uma família, conhece o íntimo. Só que quando nós olhamos para a igreja, nós entendemos que a membresia também é uma família espiritual. Aqui na família Emanuel, vocês também são uma família espiritual. Vivemos lado a lado, oramos juntos. E por isso também nós conhecemos as falhas uns dos outros. Noé, agricultor, foi o primeiro a fazer o quê? A plantar uma vinha. Só um momentinho aqui que entrou um som aqui. Tema do estudo de hoje. O ano. Tá, obrigado, Alessandra. Ela está editando aqui as gravações da lição. Peço desculpa para vocês, entram. E nós vemos então aqui que essas famílias elas vivem lado a lado, oram junto.
Por isso também acaba conhecendo o que? As falhas uns dos outros, não é verdade? Então nós temos aqui Noé, um agricultor. Então ele é o primeiro a plantar uma vinha, o que é o fruto do seu próprio trabalho. Isso é lindo, né? Só que esse fruto do seu próprio trabalho se torna a porta de entrada para a sua vulnerabilidade. Ele bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu na sua tenda. E a primeira lição aqui, ela é bem direta. Tenha cuidado com o que você planta, porque o fruto que hoje te enche de orgulho pode amanhã expor a sua nudez. Agora temos uma pessoa entrando no cenário, Cã, ao ver a nudez do pai, e aqui novamente eu digo que tem dois grupos de pessoas. Em qual deles você está? Em qual deles você está? Porque ele vê a nudez do pai, ele não agiu com compaixão. Ele não apenas viu, ele zombou, ele expôs, ele espalhou. E aqui vem o grande golpe. O grande golpe para nós. Porque se isso fosse nos dias de hoje, quantos de nós não correríamos para pegar o celular, gravar um vídeo, tirar uma foto e postarmos a vergonha de Noé nas redes sociais? Faríamos stories daquela queda alheia. Acrescentaríamos ali emojis rindo e ainda compartilharíamos no grupo da família, no da igreja. Esse é o retrato da mentalidade de um Cã. Um coração que ele se alimenta do erro do outro para poder inflar o seu próprio ego. O erro de Cã foi maior do que o de Noé. Ele transforma a fraqueza do outro num entretenimento. Tome cuidado com isso. Ao ver a fraqueza de alguém, talvez você vai ser impulsionado a fazer isso, a expor a nudez. Só que aqui nós temos, a história não para por aqui, porque a história nos traz Sem e Jafé. Eles tomam outro caminho, eles fazem uma escolha diferente, porque ao eles ouvirem ali sobre a situação, eles não se alimentaram de curiosidade, eles não saíram confirmando detalhes, eles não se uniram naquela zombaria, pelo contrário, eles colocam a capa sobre os ombros. E agora eles começam a andar de costas para não olhar. E aí então eles cobrem a nudez do pai. Eles assumiram responsabilidade, não condenação. Eles escolheram restaurar, não expor. E essa é uma pergunta que ela queima. É uma pergunta, talvez, que vai mexer com você. Quantas vezes você entrou na tenda de um irmão caído para cobrir a sua nudez, em vez de rir dela? Quantas vezes você entrou na tenda de um irmão caído para cobrir a sua nudez, ao invés de rir dela? Quantas vezes você foi Sem e Jafé, e não Cã? Porque nós precisamos ser honestos para conosco. Há crentes que se alimentam do vinho que embriagou o outro. Degustam as quedas alheias como se elas fossem, como se fosse um banquete, contando, recontando cada detalhe para que eles se pareçam mais santos. Só que Jesus nunca nos ensinou isso. Lembra que teve uma mulher que foi pega em adultério? Aquela mulher, ela foi exposta, ela foi humilhada, ela foi colocada diante de homens
prontos para apedrejá-las. Eles poderiam ter jogado a capa da misericórdia sobre ela, mas eles escolheram despir ainda mais a sua dignidade. Jesus, porém, fez diferente. Ele colocou-se entre ela e as pedras. Agora Jesus está no meio. E com uma frase, ele silencia todos os acusadores. Ele não negou o pecado dela. Jesus não negou o pecado da mulher. Só que ele cobriu a sua vergonha. E Jesus a chama para um arrependimento. Na cruz, Cristo fez o mesmo por mim. Cristo fez o mesmo por você. Ele levou a capa sobre si. E agora com ela, o que ele faz? Ele cobre a nossa nudez espiritual. Ele toma para si a maldição que era para ser nossa, para que eu e você não fôssemos envergonhados. Se o Senhor Jesus escolheu nos cobrir quando merecíamos ser expostos, que direito nós temos de despir os nossos irmãos? Qual é o direito que você tem de despir o seu irmão? De expor a vergonha dele, de expor a nudez dele? Talvez eu diga para alguém que está passando por isso: se você ainda está expondo, está nessa situação, ainda é tempo de voltar atrás. Se você está na situação de que estão expondo, que você caiu, e você se sente triste, magoado, porque as pessoas deveriam te abraçar e não te jogar pedras, Jesus estende a capa sobre você hoje. E existem pessoas dispostas a não expor a sua nudez, pessoas dispostas a estender uma capa sobre você, porque isso é o evangelho. E eu quero dizer uma verdade, mas ela é muito dura. A boca que espalha não é boca de servo, é boca de acusador. Os olhos que se deleitam na queda alheia, eles não são olhos de Cristo, são olhos do inimigo. Seja você os ombros que carregam a capa, não a língua que carrega e fofoca. Porque um dia, quem hoje cobre, amanhã será coberto. A graça que você oferece é a graça que você vai precisar. Ofereça graça, ofereça misericórdia. Nós não estamos num ponto na qual nós devemos nos colocar como acusadores de ninguém. Nós devemos ser luz para as pessoas. E eu quero concluir trazendo você para uma história, e eu não vou ler ela por causa do tempo. Uma história que se passa lá em João 4, de 1 a 42. Jesus estava em uma viagem para a Judeia, da Judeia para a Galileia, perdão. E ali então ele decide passar por uma região de Samaria. Cansado da jornada, ele senta-se junto a um poço, conhecido como o Poço de Jacó, na cidade de Sicar. E aqui nós temos um encontro. E é esse encontro que eu quero que você passe a ter com as pessoas. Por volta do meio-dia, uma mulher samaritana ela vem ao poço para tirar água. E ali Jesus então começa a quebrar várias barreiras sociais, barreiras religiosas. E ao dirigir-lhe a palavra, isso começa a quebrar barreira de forma religiosa, porque judeu e samaritano não se davam bem. Os samaritanos eles eram considerados impuros, hereges pelos judeus, que evitavam qualquer tipo de contato com eles. Religiosidade. Religiosidade. O evangelho é diferente. Jesus ele vem para trazer o evangelho. E Jesus quebra essas barreiras. Para Jesus não tem isso. Uma barreira de gênero. Um rabino judeu não falava em público com uma mulher.
Uma barreira moral, porque Jesus, sabendo da sua vida passada, dialoga com alguém considerada pecadora, mas não para Jesus, para a sociedade. Porque Jesus ali enxerga um pecador já regenerado. Foi para isso que ele veio, para trazer graça, para trazer salvação. E o diálogo é profundo, gente. O diálogo é profundo. Nós precisamos amar essas pessoas. Pessoas que um dia começaram, pessoas que estiveram na igreja, que pregaram, e você não pode jogar tudo isso fora por causa de uma queda. Lembra de Pedro? Ele caiu na ida, mas na volta ele volta de mãos dadas com Jesus. Na queda, onde ele caiu, é ali onde Jesus o levanta. Você precisa ser Jesus, você não pode expor a nudez. Você tem que estender o braço. Você tem que ajudar essa pessoa a voltar para o caminho. Porque no caminho ela vai estar de mãos dadas com Jesus, aí não cai mais. E aí Jesus chega para aquela mulher em um diálogo tão profundo que é isso que nós precisamos entender. E aquilo deixa aquela mulher surpresa. Ele não oferece a ela uma água viva inicialmente. Ela entende isso como água física. Jesus explica que é uma água espiritual, que jorra para uma vida eterna, que sacia a sede da alma para sempre. E aí Jesus pede que ela chame o marido dela, e a mulher responde: Eu não tenho marido, Senhor. E Jesus então revela que conhece a sua vida inteira. E ele diz: Tivesse 5 maridos, e o que agora tens, o que ele não é teu marido. Isso vai demonstrar para a gente o conhecimento sobrenatural. Jesus, ele sempre toca no ponto mais sensível da sua vida. E agora nós temos uma revelação de fé, porque impressionada essa mulher, ela percebe que Jesus, ele é um profeta. E ela levanta ali agora uma questão teológica sobre o local correto de adoração. Monte Gerizim para o samaritano e versus Jerusalém para os judeus. E Jesus responde: calma, calma. Deus, ele é espírito. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Aqui ele está superando e mostrando para ela que Deus, ele supera essas disputas locais. E aí a mulher, então, ela vai expressar a sua esperança no Messias, no Cristo. Jesus, ele faz uma das declarações mais claras de sua identidade. Ele diz: Eu o sou e que falo contigo. A mulher, agora transformada por esse encontro, deixa o seu cântaro e seu símbolo de uma vida antiga. E ela busca, ela volta à cidade, ela vai começar a testemunhar a todos. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E agora eu quero falar ao seu coração. Eu quero falar ao seu coração. Sabe por quê? Porque dentro desse cenário temos os mesmos tipos de pessoa na qual nós estudamos nos 2 casos anteriores. Dentro desse cenário, dessa história, nós temos as mesmas pessoas. Pessoas dizem, mas Pedro caiu. Pessoas que expõem a nudez. Pessoas que sentem prazer na queda do irmão, que expõem a nudez do irmão. Mas nós também temos pessoas que levam a capa. E essa mulher, ela tem muito para nos ensinar. Porque quando ela deixa aquele cântaro ali, eu não assisto aqui, daria um sermão. Mas eu quero ser bem breve nisso, porque ao ela deixar aquele cântaro, ela estava deixando tudo. O mais importante para ela, ela ia buscar água. O método dela sobreviver, ela precisava de água. Todos os dias ela precisava daquele cântaro para ir buscar. Só que agora, e o detalhe importante, e o mais importante, porque agora para aquela mulher o mais importante não era buscar água. O mais importante para ela era salvar, era anunciar as boas novas, inclusive para aqueles que a rejeitaram, para aqueles que a desprezaram. Isso é evangelho. E olha o resultado do evangelho. Agora aquela mulher não está mais preocupada, porque ela fala: encontrei a água.
encontrei água viva, mas isso não basta, isso não é evangelho só. Eu preciso lá, na onde me maltrataram, na onde me humilharam, na onde que eu não podia vir no mesmo horário que eles aqui, eu tinha que vir escondida. É para essas pessoas que eu preciso falar desse Cristo. É isso, dessa maneira que nós carregamos a capa. Essa mulher coloca agora uma capa, não para expor, porque ela poderia falar: agora eu vou levar vocês. Vocês não me acusaram? Vocês não apontaram o dedo para mim? Não disseram os meus pecados? Ah, chegou o momento. Agora eu vou levar vocês diante de uma pessoa que vai expor o de cada um de vocês. Ela não queria rir de ninguém. Ela não queria vingança, ela coloca uma capa. E ela vai de costas com essa capa, simbolicamente. E ela cobre a nudez de toda aquela cidade. Ela leva a salvação para eles. Ela leva Jesus para as pessoas que a desprezaram. Para as pessoas que um dia maltrataram ela, humilharam, expuseram a sua nudez. E agora ela leva esse Jesus. E o resultado do evangelho, ele é fantástico. Porque o texto aqui nessa história nos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher. Por ela ter anunciado. E ele me disse tudo, ela disse, tudo quanto eu tenho feito. E aí no verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Talvez eu falo para pessoas que têm vivido algum tipo de mágoa no seu coração. Algum dia expuseram o seu pecado. Algum dia não te cobriram com a capa. Essa mulher também tem algo a nos ensinar com isso. Coloque a capa. Não vai expor a nudez de ninguém. Se porventura esses irmãos cair, não exponha. Chegue de costa e coloque a capa do perdão sobre ele. Dê primeiro a ele o perdão. Porque junto com essa capa, é uma capa da mesma graça que um dia te cobriu. A mesma graça que um dia te alcançou. A mesma graça que te protege, que cobre toda a sua nudez. É dessa mesma graça que você precisa falar para essas pessoas. É desse mesmo Jesus que você precisa falar. A história de Pedro tem algo fantástico a nos ensinar. A história de Pedro nos mostra que Pedro caiu sim, e tem pessoas: Pedro caiu, teve pouca fé. Mas Pedro cai na ida. Pedro, quantos passos Pedro deu até cair? Não olhe porque o seu irmão caiu, veja quantos passos o seu irmão deu. Vá buscar ele, porque ele faz falta. Pessoas que pregavam, pessoas que passavam lição, que cantavam, que abraçavam. Quantos ministérios lindos hoje não estão na igreja, sabe por quê? Porque um dia algumas pessoas olharam e disseram: ele caiu. Só que você precisa levar salvação. Pessoas também, assim como Cã, expuseram a nudez desse irmão e hoje ele está afastado. Ao invés de ter sido Jafé, Sem, pessoas que forem lá e cobriram a nudez, que abraçaram, que levassem a graça, fizeram ao contrário. Ainda há tempo de vocês fazerem isso, ainda há tempo de vocês levarem essa capa e dizer que essa graça ainda alcança. Quantos dons e talentos hoje poderiam estar sendo empregados no reino? Não na religião, gente. Eu digo no reino, no evangelho. Porque religião é diferente de evangelho. A religião vai te ensinar você a apontar o dedo e não estender a mão. É o evangelho que te ensina a estender a mão. E quando você estende a mão, você alcança a graça. Você alcança, você leva também. Porque essa mulher nos ensina muito.
Essa mulher nos ensina que mesmo para aquelas pessoas que acusam, que fazem isso, elas também precisam desse manto. Elas também precisam dessa graça. E ela leva, você deve levar, mesmo que alguém te machucou, mesmo que alguém te feriu. Sabe por quê? Porque você está no caminho. Você está em Jesus, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora você vive uma nova vida, você é uma nova criatura. Por favor, eu não quero fazer hoje um apelo, porque o meu intuito não é expor ninguém. Eu não quero fazer um apelo sobre quantas pessoas você um dia expôs a nudez. Não é esse o apelo. Se porventura você fez isso algum dia, eu também vou orar, porque você hoje entendeu que esse não é o caminho, e você não vai fazer mais isso, e essa decisão agora é você e Jesus. Mas eu quero orar, porque muitas vezes, e é esse apelo agora, eu vou precisar que você levante a mão, que você fique de pé. Porque muitas vezes você está no barco, você está vendo pessoas afundando, mas você não estende a mão. O trabalho de salvar é Jesus, e ele já está estendendo a mão para salvar essa pessoa. Só que eu e você precisamos apresentar esse Jesus para as pessoas. E quando nós apresentamos Jesus, quando nós queremos trazer essa pessoa para o evangelho, nós precisamos ser Jesus para ela. Nós precisamos amar, estender uma mão de misericórdia, uma mão de compaixão, uma mão de amor, uma mão de amor, e dizer para ela, falar assim: filho, filha, todo mundo pode estar te acusando, todos podem estar espalhando agora a sua vergonha nas redes sociais, mas eu não, eu não. Eu estou aqui para cobrir você de toda a vergonha, de toda a nudez, sabe por quê? Porque nesse mesmo lugar que você está afundando, nesse mesmo lugar que você afunda hoje, eu quero te fazer que você olhe para cima e olhe porque Jesus está estendendo a mão para você. Nesse mesmo lugar que você está afundando, assim como Pedro, é no mesmo lugar que Jesus quer fazer você subir. E para a honra e glória do nome dele, você vai triunfar, você vai ser uma bênção. As pessoas não vão te olhar mais como quem caiu, vai te olhar como agora uma pessoa que tem uma nova vida em Cristo Jesus. E se você quer dizer: Senhor, eu não quero mais ficar no barco como telespectador. Senhor, eu não quero mais ser como Cã, dispor a nudez de ninguém. Senhor, eu quero ser como aquela mulher que um dia teve um encontro verdadeiro. E agora, a partir desse encontro, eu quero salvar até mesmo aqueles que me machucam, até mesmo aqueles que me magoaram, até mesmo aqueles que vão continuar falando mal de mim, até mesmo aqueles que, ao eu voltar para a cidade, poderão me julgar, mas não tem problema mais, Senhor, nada disso me importa. Eu joguei o cântaro embora. O cântaro já não é mais o mais importante para mim, porque para mim agora, essa água aqui não é mais importante. Agora o mais importante para mim é levar a água viva, na qual eu pude beber. Que Deus te abençoe com essa decisão e eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque através dessas três histórias, Senhor, nós pudemos extrair lições maravilhosas para a nossa vida. Nos dias de hoje ainda nós estamos nas mesmas situações. Ora, tem pessoas dentro de um barco, Senhor, como telespectadores. Ora, tem pessoas que são telespectadores, são tão espectadores, que elas estão prontas, Senhor, com o celular, para gravar uma nudez. Algo de errado que o irmão comete para expor aquilo. Pessoas que se sentem bem, que degustam da embriaguez do irmão, do erro do irmão, que se alimenta com a queda, Senhor. Por favor, Senhor, tire isso de nós. Que os nossos olhos não sejam
para ver a nudez de ninguém. A nossa boca não seja para fofoca, para espalhar a nudez de ninguém, por favor, Senhor. Que nós sejamos os ombros, ó Pai. E agora se levanta um exército querendo ser o ombro que vai carregar as capas que vai cobrir a nudez, ó Pai, da igreja, a nudez do irmão, a nudez no trabalho, a nudez na família, eu não sei qual delas, ó Pai. Mas agora se levanta um exército com capas nas costas, ó Pai. E eles se apresentam de costas para esses pecados. Porque eles não querem expor, Senhor, eles querem cobrir. Que é aquilo que o Senhor Jesus fez. Quando uma multidão estava prestes a apedrejar uma mulher, ao invés de cobri-las com uma capa, o Senhor entra no meio e o Senhor a cobre com seu manto de justiça e diz para ela: filha, não tem nenhum mais te acusando, vai, não peques mais. E é isso que o Senhor faz para nós hoje, nos estende a mão dentro de um poço de lama do pecado e nós olhamos para cima e que essas pessoas possam ajudar pessoas que estão dentro desse poço a olhar para cima e ver o Senhor de mão estendida e dizer: filho, nesse mesmo lugar que você caiu, é aqui que eu quero te levantar, meu filho. Dê-me sua mão. Vá, filho, e não peques mais. Senhor, capacita esse teu exército agora que se levanta. A serem ombros que vão carregar capas, Senhor. E se porventura precisar falar, que falem palavras que possam elevar o nome de Jesus. Palavras que possam tocar fundo ao coração e não desanimar ninguém. Por favor, Senhor. Fortaleça esse seu exército, porque é difícil. Eles vão ter que levar essas capas, Senhor, a lugares na onde as pessoas muitas vezes o julgaram. Pessoas expuseram um dia seu erro, mas eles receberam a sua mão, levantaram, se reergueram. Hoje eles estão na obra, estão na frente da batalha. Mas eles precisam voltar lá nessa cidade, ó Pai. Nesse ambiente de trabalho, na onde o machucaram. Porque assim como essa mulher samaritana fez, ó Pai. Eles têm um encontro com o Senhor e hoje o Jesus Cristo está mandando dizer: filho, você vai voltar lá onde te machucar. Filho, você vai lá levar essa capa agora. Mas essa capa que você leva é a capa do perdão. É a capa na qual você vai levar o perdão para eles, porque junto com o seu perdão oferecido, você leva a minha graça e a minha misericórdia para eles, porque eu quero salvar eles também. Por favor, Jesus. Por favor, Espírito Santo, coloca isso no coração de cada pessoa. Elas se manifestaram, Senhor, com seus desejos no coração. E agora nós vamos de mãos dadas, a família Emanuel. Dá a mão, cada pessoa aqui, cada janelinha, ó Pai. Começa a dar as suas mãos. E agora de mãos dadas com o seu Santo Espírito. Nessa oração que nós começamos, ó Pai, agora nós vamos começar a orar juntos. E nós vamos subindo e nos achegando ao seu trono de graça. E nós já começamos a pedir licença, Jesus, para entrarmos no seu trono de graça. Por favor, Espírito Santo, seja o tradutor, porque agora os seus filhos oram, clamando por força, por algum nome que ele precisa levar esse perdão, por algum nome que precisa levar essa capa. Porque o perdão também ele vai envolver, porque algum dia não deram a capa para a gente, deram pedras. Mas nós precisamos liberar esse perdão e agora nós nos achegamos ao seu trono de graça, Senhor, e esse teu filho ora. Por favor, ouça o nosso clamor, nós não sabemos orar. O Espírito Santo agora começa a traduzir cada palavra na oração de cada filho seu nesse momento. Porque a família Emanuel começa a orar. Os mais diversos pedidos chegam ao seu trono de graça. E o Senhor está ouvindo cada um. Nós temos a certeza de que o Senhor nos ouve. Nós temos a certeza de que o Senhor já está dando ordem aos seus anjos. Que enquanto Daniel orava, o anjo já veio ao encontro de Daniel. O anjo já está trabalhando, ó Pai, nos corações não da família Emanuel só, mas naqueles corações que precisam, ó Pai, ser alcançados, que vão precisar receber essa capa do perdão, a capa da misericórdia. Por favor, Senhor. Eu não sei quais são as cidades
Mas tu sabes, ó Pai, porque agora os seus filhos estão dizendo para ti aonde eles precisam do seu auxílio, aonde eles precisam de poder do alto para ir levar essa capa da graça que um dia eles receberam. Certos de que o Senhor já nos ouviu, ó Pai. Certos de que a intercessão já está a caminho, de que o Espírito Santo já está trabalhando em nosso favor. Nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós já agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que as bênçãos, as janelas do céu já foram abertas para ser derramadas inúmeras bênçãos na vida da família Emanuel neste momento. Por isso nós clamamos e já agradecidos em seu nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não apenas queremos te dizer amém, Senhor, mas queremos dizer obrigado. Obrigado porque um dia na cruz do Calvário, o Senhor cobriu toda a minha nudez, ao invés de expô-la. O Senhor cobriu toda a nudez do Douglas, cobriu a nudez de cada um agora da família Emanuel. E o Senhor não expõe, o Senhor nos cobre. E revestido agora com esse teu manto de justiça e de graça, Senhor. Ajuda-nos a sermos luz, sal, por onde quer que passamos. Obrigado, Jesus. E por isso nós queremos dizer, nós te amamos, Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe cada um de